Duelo de brasileiros nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Fortaleza e Corinthians, quem leva melhor? Vamos para melhores dicas para esse jogo agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar para falar de Copa Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians. Times que jogaram na semifinal da temporada passada e se reencontram novamente agora nas quartas. E quem me ajuda na análise desse confronto é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos. Reedição de Fortaleza e Corinthians aí em mata-mata de Sul-Americana. Será que o Lion mais uma vez vai levar melhor? Será que o Corinthians terá sua revanche? Coringão empolgado depois de classificação na Copa do Brasil, chegada de Memphis Depay. Vamos agora trazer mais detalhes, estatísticas e informações para você, apostador. É isso. O jogo nesta terça, 9h30 da noite, tá lá na Arena Castelão, o jogo da ida em Fortaleza, a volta lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. Vamos agora para o nosso aplicativo do Game Arena, ver como chegam as equipes, né? Na Copa Sul-Americana, a média de gols marcados altas, né, das duas equipes, né? Tudo bem que o Corinthians estava num grupo bem frágil, né, na primeira fase, se bem que Fortaleza também, né? Teve Nacional Potosí ali também. Enfim, fez muitos gols em casa, fez muitos gols contra o Boca em casa. A grande questão que eu gostaria de trazer é que, assim, o Fortaleza, as médias do Fortaleza em comparação às médias do brasileiro, eu diria que elas são pelo menos proporcionais. Óbvio, a média de gols marcados aqui é muito mais alta, porque ela pegou uns adversários mais fracos. Do lado do Corinthians, né, mais uma vez, lembrando que essas estatísticas que estão aparecendo aí na tela são só referentes a jogos da Copa Sul-Americana, tá? Então, por isso que o Corinthians tem médias muito boas. Porque se a gente coloca no bolo os jogos do Campeonato Brasileiro, isso aí mudaria bastante, né? O Corinthians teve um grupo muito fácil, teve uma goleada contra o Racing do Uruguai, né? Não é nem o da Argentina, inclusive. Então, enfim, o Corinthians com média de gols muito altas marcadas, né? 2.13 e uma média de gols sofridos só de 0.63. Que quando a gente coloca no retrospecto total da temporada, muda bastante em relação a isso aí. A defesa do Fortaleza na temporada é bem melhor, inclusive, do que a do Corinthians. Vamos ver os últimos confrontos, né? O Fortaleza que com o time reserva, né? Empatou com o Atlético Paranaense 1-1. O Atlético teve muitas chances, tá? O Fortaleza deu sorte. O Fortaleza não ganha 3 jogos. Né? Caiu um pouquinho de produção. Tudo bem, 3 jogos fora de casa contra adversários difíceis. Né? Esse é o ponto. É porque a gente já meio que colocou o Fortaleza ali no páreo da briga pelo título, né? E chegou até a ficar em dado momento com a maior probabilidade de título do Campeonato Brasileiro. Foi um time que passou 12 jogos seguidos sem saber o que era derrota, né? 10 vitórias e 2 empates, não é só 12 jogos seguidos sem perder. E agora vem de 3 jogos realmente difíceis, fora de casa. Contra o Internacional teve polêmica de arbitragem, fora de casa com o Botafogo é uma derrota que dá pra considerar. E agora contra o CAP foi ali meio que o time mistão, né? Não tava todos os titulares. E a última vitória foi justamente contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Campeonato Brasileiro 1-0, mas foi um jogo também que o Corinthians perdeu gols, tá? Foi um jogo ali onde o Fortaleza foi mais eficiente. Né? E na fase anterior da Sul-Americana, o Fortaleza eliminou o Rosário Central da Argentina, né? Fez 3-1 em casa e por isso conseguiu a classificação. E do lado do Corinthians, a gente pode trazer, né? O time vem de uma derrota aí contra o Botafogo, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, que dá até para aceitar também, não, bom resultado normal, né? Antes disso, havia se classificado na Copa do Brasil, conforme já foi mencionado, uma grande vitória por 3-1, gol no último minuto ali, que acabou eliminando a necessidade de pênaltis, né? Se classificou no tempo regulamentar, vinha de uma boa vitória também contra o Flamengo, teve a chegada do Depay também, que acaba instigando aí um pouquinho. Então, acho que dá uma pitada interessante aí para esse confronto. Por quê? Tava uma disparidade muito... Se a gente puxa aí um retrospecto de um mês atrás... O Corinthians deu uma melhorada, né? O Corinthians estava, assim, numa fase horrível. Apesar de estar na zona de rebaixamento ainda, né? Tá, então até tem isso que não dá para poupar tanto ali, preservar, focar numa competição. É o Corinthians que está vivo nas 3 competições ainda, né? Ainda está na Copa do Brasil também. Né? E na Sul-Americana ele eliminou o Bragantino nos pênaltis, né? Exato. Foi na fase anterior, venceu fora, perdeu em casa e o Hugo Souza lá garantiu a classificação. Vamos para o nosso aplicativo da Bet Nacional, vamos para a Bet Nacional. Nosso momento Bet Nacional aí na tela, o favoritismo do Fortaleza, mas dá para confiar nesse Fortaleza que em casa realmente vem vencendo, né? Os 3 jogos que não venceu foram fora de casa. Cara, eu acho que dá, tá? Eu acho que o Lion ganha. Mas, mais do que achar que o Fortaleza vai vencer essa partida, eu acho que é uma tendência para poucos gols. Acho que é uma expectativa muito grande aí. O Corinthians deve tentar amarrar esse jogo. Um empate aqui é uma maravilha para o Corinthians, dadas as condições que o time tá no Campeonato Brasileiro, né? Como você disse aí... O Corinthians vai tentar voltar vivo, né? Para São Paulo. Vai tentar levar o jogo. Uma derrota até por um gol, o Corinthians até aceita tranquilamente. Isso. Então, assim, ao meu ver, se for para o Fortaleza ganhar esse jogo... É 1-0 ou 2-0 no máximo. Eu não imagino passando disso, não imagino o Corinthians deixando seu gol também, tá? Então onde é que eu quero chegar? Que o menos de 2 pontos em gols, eu acho que acaba sendo uma pedida mais interessante, tá? Porque, por exemplo, um 0-0 é um placar que eu não descarto aqui. 1-1, né? Pode até pintar 1-1 também. Eu acho que no final das contas, o menos de 2 pontos em gols, ele é mais seguro do que a vitória do Lion, tá? Então, prefiro aqui. Aí. No máximo 2 gols nessa gols, partida. Né? A gente viu isso numa tendência... E jogos de ida também, de confronto, de times brasileiros, né, quando se enfrentam. A gente viu muito na Copa do Brasil também, né? Os jogos de ida geralmente possuem poucos gols, então vamos
manter essa estatística. Os últimos jogos do Fortaleza também tivemos Indicam poucos isso, gols, sim. né? 1-1, né, contra o Teve o 2 a 1 Atlético, contra o Inter, teve 2x1, né? mas foi 2x0, perdeu pro Botafogo por 2x0, ganhou do Corinthians por 1x0 só, então tá nessa média aí também de poucos gols dos jogos mais recentes do Lion. Então é isso, cenzão aí nessa dica, menos 2,5 no jogo de ida entre Fortaleza e Corinthians pela Sul-Americana. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Essa semana muita coisa legal, além de Sul-Americana, tem Liga dos Campeões e fase decisiva da Libertadores. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto! Tamo junto.